Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Silene, eu faço parte aqui do grupo de União e Cooperação Técnica e Pesquisa, aqui da EFAP, e é um prazer receber vocês nesse programa de hoje, que é continuidade de outros que já aconteceram, faz parte de uma parceria muito querida para nós, né, que é uma parceria entre a Secretaria da Justiça, da Saúde e da Educação. E nós teremos aqui, toda semana, nesse mesmo horário e nesse canal de formação continuada, um representante, né, da Secretaria da Saúde, da Justiça, dialogando aqui com a educação em temas absolutamente pertinentes e atuais, para que a gente consiga enfrentar esse momento tão característico, né, do isolamento e também com o nosso retorno, todas as outras questões que são caras para o desenvolvimento do professor, dos gestores nas escolas, considerando esse panorama que é extra-escola, né, que é a vida de todos nós, e no que tange esse ponto de conexão, de intersecção entre as secretarias e os assuntos que elas tratam, né, e que a gente está trazendo para a educação, para a formação dos nossos profissionais, para que a gente consiga lidar melhor, seja com o nosso ambiente de trabalho, seja com o desenvolvimento desse processo de ensino-aprendizagem, acolhimento das nossas crianças, da comunidade, e para que a gente entenda melhor, né, esse universo em que a gente está inserido. Então, hoje, a gente tem aqui uma presença muito querida, a doutora Silmara Deusotto, ela vai se apresentar daqui a pouquinho, e ela vai fazer uma fala voltada para discutir as questões de violência em todos os ciclos da vida, né? Ao final, eu anuncio para vocês o tema da semana que vem também, que está imperdível, tá? Mas lá mais no finalzinho eu falo com vocês a respeito. Mas a nossa dinâmica vai ser basicamente essa. A doutora Silmara vai fazer uma explanação, né? Ela vai se apresentar para vocês, apesar que ela já esteve aqui, né, no canal, mas ela vai se apresentar novamente para vocês, ela vai fazer a explanação dela, que é voltada para a reflexão dessas questões que eu anunciei, né, e que vai ter esse ponto de convergência, né, dessas secretarias falando em prol da saúde e da educação, né, e a gente vai ter, ao final, depois da fala, da apresentação do tema, nós teremos uma abertura para questionamentos, então, vocês que queiram aí dialogar com a doutora Silmara, podem registrar suas questões, que a gente vai estar colhendo e passando para ela, tá ok? Sejam muito bem-vindos, e doutora Silmara, por favor, fique à vontade. Muito obrigada, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui nessa parceria, contribuindo com a educação e trazendo assuntos do nosso dia a dia para que a gente tenha uma permeabilidade maior dentro da escola, junto aos professores. É de extrema importância todo esse engajamento intersetorial para que a gente consiga realmente combater a violência dentro do estado de São Paulo. Com muito prazer, né, que eu estou aqui, já falei. Meu nome é Silmara, sou médica, ginecologista. Hoje eu trabalho na Secretaria de Estado da Saúde como assistente do gabinete e desenvolvo atividades e coordeno um grupo relacionado a todas as violências do estado de São Paulo. E eu venho aqui para discutir um pouquinho com vocês e apresentar alguns dados para que a gente consiga desenvolver isso dentro da nossa vida e dentro da escola. O nosso tema hoje, né, violência em todos os ciclos da vida, registros, estratégias e próximos passos. Bom, dentro do grupo condutor, né, nossa, o que aconteceu? Não, eu faço parte, então, desse grupo condutor, né, de combate às violências do estado de São Paulo. E nesse grupo, a gente tem uma conversa com todas as áreas técnicas da Secretaria de Estado da Saúde. E hoje também um grupo intersetorial, do qual todas as secretarias envolvidas, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Educação, Secretaria
de Segurança Pública com a Coordenadoria da Política para as Mulheres, a Secretaria de Educação, todos fazem parte dessa discussão, em grupos apartados, né? Um grupo extremamente de saúde e um outro grupo ligado a todas as outras secretarias. Aqui é um organograma da Secretaria de Estado da Saúde, onde o nosso grupo condutor ele é ligado diretamente à chefia de gabinete, o que nos facilita muito ações com relação ao território do Estado de São Paulo. Dentro da nossa proposta do grupo, ele não é uma proposta de só a combater a violência porque a gente acha que o mundo está violento. Ele faz parte de todo um contexto internacional. Para quem não conhece, todo esse contexto é ligado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde o objetivo 3, que é a saúde, o 4, que é a educação, o 5, que é a igualdade de gênero, e o 16, eles fazem parte de toda uma construção de agenda permanente com a ONU. Né? Então, o grupo ele é um grupo técnico de trabalho, firma parcerias e também constrói uma discussão permanente nos territórios. Dentro não estou conseguindo firmar aqui dentro dos nossos objetivos, a gente tem como premissa abrir frente junto às áreas temáticas da Secretaria de Estado da Saúde em todo o seu território, com a violência sexual, a violência doméstica. Da violência doméstica, a gente tem o Projeto Fênix, que eu já apresentei numa outra oportunidade para vocês, mas eu vou reafirmar porque é de extrema importância o conhecimento das pessoas desse projeto e o alcance que ele tem em todo o nosso território. A gente tem o Projeto de Vida, que também é ligado à Secretaria da Justiça e que fez com que a gente desse start a esse nosso projeto junto à escola. Violência contra crianças e adolescentes, que nós vamos hoje discutir amplamente. Violência contra os idosos também está na nossa pauta de hoje. Violência contra pessoas portadoras de deficiência, contra o trabalhador, contra populações vulneráveis, né, e indígenas e negros. A violência contra os privados de liberdade, que é muito complicado a gente discutir essa violência dentro da violência. A violência contra o LGBTI+, a violência contra famílias, que a gente faz com essa violência de acordo com o desaparecimento de um ente querido, da qual a gente não tem uma ação desenvolvida com relação a essas famílias que perderam seus entes. Então, estamos junto à Cruz Vermelha, desenvolvendo o protocolo de atendimento para que a gente faça um melhor acolhimento a essas famílias que tanto precisam num momento de desespero. E violência baseada em escolhas, que é um novo projeto, que é o Projeto Pare, que a gente está tentando implantar nas escolas e também vai trazer esse projeto para todos os professores, coordenadores, diretores regionais, que é um projeto baseado em escolhas de prevenção contra causas de morte de causas externas, mortes violentas em causas externas. Tá bom. Ele está disparado aqui. Então, o próximo slide não usa mais, tá? Ele está disparando. Depois desse... Não? Espera aí. É o 6. 7. Então, de acordo com... A gente só está tendo um probleminha técnico que isso acontece em toda a modernidade que a gente acaba se apropriando. A gente está no 7.
Consigo. Tá. Então, assim, dentro de toda a nossa dinâmica de trabalho com relação à violência, a gente tem as portarias específicas que fazem com que a notificação das violências seja uma coisa importantíssima dentro da construção de políticas públicas. Dentro da portaria 1271, de 6 de junho de 2014, a gente tem a notificação da violência sexual como uma coisa de extrema importância para toda a população do Estado de São Paulo. Porque com essas notificações, a gente consegue fazer a construção de políticas públicas. Então, a notificação imediata, ela faz com que a gente tenha uma agilidade no acesso a medidas de profilaxia de doenças sexualmente transmissíveis, contra hepatites virais, o acesso imediato à contracepção de emergência. Então, assim, todo esse desenvolvimento de notificações de uma forma imediata, ela faz com que a gente tenha a possibilidade de fazer construção das políticas públicas. Dentro do próprio objetivo da notificação, a gente tem os profissionais de saúde como os principais agentes na notificação dessas violências, né? A violência é compulsória nos casos suspeitos e confirmados, né, de violência doméstica e intrafamiliar, na violência sexual, na autoprovocada, no tráfico de pessoas, no trabalho escravo, no trabalho infantil, na tortura e intervenção legal de violências homofóbicas contra mulheres, homens em todas as idades. Então, assim, a notificação é muito importante para que a gente consiga fazer essa construção realmente dessas políticas e descobrir em cada território o que a gente precisa fazer para combater esse tipo de violência. No caso das violências extrafamiliar e comunitária, é obrigatório a gente fazer essa notificação em crianças, adolescentes, mulheres, idosos, pessoas portadoras de deficiência, indígenas e a toda a população LGBTI+. A ficha de notificação compulsória, ela pode ser encontrada de várias maneiras. No site do Ministério da Saúde, lógico, no site da Vigilância Epidemiológica e na página da Secretaria de Estado da Saúde. A ficha, ela precisa ser de uma certa completude. A gente teve uma reunião ontem no território de Taubaté, das quais alguns municípios deixam livre o preenchimento da notificação, não só pelo profissional de saúde, mas também pela escola, como uma porta de entrada com relação à violência. Isso é de extrema importância para que a gente consiga não perder nenhum caso, para que a gente consiga fazer essa construção integrada, porque a violência, ela não acontece só no âmbito da escola, da rua, da família, ela é um ciclo e que a gente precisa interromper esse ciclo. Segue o endereço onde a gente pode procurar as fichas de notificação, né, como eu falei, no site do Centro de Vigilância Epidemiológica, né, e na Secretaria da Saúde, que é no www.saude.sp.gov.br, e eu vou passar isso para vocês mais adiante. Agora, a gente vai começar a discutir alguns gráficos, né, e alguns números para que a gente entenda como que acontece aqui no estado de São Paulo a violência em todos os ciclos da vida. Nesse gráfico que a gente está olhando, a gente está vendo o número de violências que ocorreram no estado de São Paulo e uma série histórica, né, de 2011 a 2019. A gente começa a entender que isso é uma coisa progressiva e que tem dois fatores. O aumento da violência, sim, e o aumento da sensibilidade das equipes na notificação dos casos. No próximo gráfico, o que a gente tem? A gente tem a divisão
entre homens masculinos e femininos, são os mesmos números. No entanto, já separando por masculino e feminino, e um número total também de 11.200 ocorrências. Aquela flechinha no meio dos gráficos em 2015 significa que o município de São Paulo aderiu às fichas do Sinam. Então, o município de São Paulo começou a fazer a notificação de acordo com o restante do estado de São Paulo. Então, parece que teve um grande aumento e, na verdade, teve um pouquinho. No entanto, é que o município de São Paulo começou a participar ativamente desse momento de notificação. No próximo gráfico, a gente começa a ver que realmente as mulheres são as pessoas com maior número de notificação de violência interpessoal e autoprovocada. Então, o sexo feminino, a partir de agora, a gente vai ver que a violência de gênero ela é extremamente significativa no estado de São Paulo. No próximo gráfico, é um gráfico que a gente vai estar usando como base em todas as nossas falas, né, dos ciclos da vida, a gente vê que a violência é uma coisa democrática, vai de 0 a 80 anos. Então, assim, lógico, em algumas faixas etárias a gente vai conseguir entender que essa violência ela é muito mais exacerbada, né? Mas assim, olhando friamente nesse gráfico, a gente consegue olhar que todos os ciclos da vida existe algum tipo de violência. E esse daqui é de 10 anos, a partir de 10 anos em diante. O próximo gráfico, a gente vai falar exatamente na violência contra crianças e adolescentes. Então, a gente vai se ater a essa faixa etária. E que a gente começa a criar uma certa preocupação do que a gente está conseguindo fazer com essas crianças, né? A cada 7 minutos, uma criança ou adolescente, entre 10 e 19 anos, morre em algum lugar do mundo. Então, isso é muito preocupante, né? Vítima de homicídio, ou alguma forma de conflito armada, ou uma violência coletiva. Em 2015, a violência vitimou mais de 82 mil meninos e meninas nessa faixa etária, por um relatório da ONU. Então, a gente fica muito preocupada, né, da Unicef, desculpa, que esse relatório, não sei se vocês já tiveram contato, ele é de extrema importância que a gente consiga ler, entender, porque é um rosto familiar, a violência da vida de crianças e adolescentes. Então, ele consegue mostrar a fotografia do mundo em relação à violência nessa faixa etária. A violência e os acidentes são a maior causa das mortes de crianças e adolescentes no Brasil, de 1 a 19 anos. As causas externas, né, como as agressões, elas matam crianças e adolescentes a partir dos 10 anos de idade. Então, assim, o que está acontecendo com a nossa população, né? O suicídio, né, que hoje em dia a gente precisa discutir, a gente precisa entender os sinais e sintomas desse agravo, né? É a maior causa de morte nos nossos adolescentes e jovens, de 15 a 25 anos. Então, isso é muito preocupante. O que a gente está fazendo com a nossa população? A gente está deixando isso chegar no extremo? Então, esse combate às violências e a combate a todos esses agravos são de extrema importância para a nossa sociedade. No caso das violências, de 0 a 13 anos, a maior estatística é em relação ao estupro, que ocorre com as vítimas em 58% dentro da própria residência, né? Dentro dos casos de pessoas conhecidas. A violência sexual é igualmente mais sofrida, na maioria das vezes, em meninas. Então, assim, a gente tem uma recorrência muito grande desse agravo. Então, ele não fica num único episódio. Geralmente, em 58%, eles acabam sendo recorrentes. Isso é muito grave. Agressões. As agressões são feitas pelos pais, padrastos, familiares, pelos namorados, pelas pessoas de convívio íntimo com essas crianças e adolescentes, né? 1% delas
procura só ajuda profissional quando acontece o estupro. Então, assim, por conta de ter medo, não ter confiança nas pessoas, por medo de rejeição da sociedade, rejeição da família, e muitas vezes podem até sofrer ameaças, né, tanto pelo agressor e até pelo próprio familiar, que não quer que esse assunto seja discutido fora daquele local onde teve a revelação. Né? E, como eu falei para vocês, o estupro ele é recorrente em 38% dos casos. E ele pode se prolongar, às vezes, por anos. E ele fica em segredo por conta de todos esses fatores que eu disse a vocês, principalmente pelo medo. Né? As consequências disso tudo, né, são distúrbios emocionais, doenças sexualmente transmissíveis, a gravidez indesejada, até a morte do adolescente por vergonha, né, autoextermínio e muitas vezes por mutilação, né, cortes e às vezes a morte inevitável por uma tentativa de um aborto clandestino. Outras formas de violência são os maus-tratos e a negligência, né? Então, assim, a gente tem dentro do leque de violências todas as possibilidades para que você não tenha um adulto saudável. Quando a gente olha esse gráfico, esse aqui são dados de 2018, mas que ele mostram para a gente que nessa faixa etária de 1 a 19 anos, o que a gente faz com essas meninas, né? É o maior número de violências que a gente tem dentro do Estado, a gente consegue fazer isso em matéria de notificação. E o que a gente faz com tudo isso? Com os sonhos, com os planos, com a autoestima, com a esperança dessas meninas. Então, todo esse processo de discutir a violência, tanto a violência sexual, quanto a violência autoprovocada, quanto a violência domiciliar, né, a violência doméstica, ele tem essa necessidade para que a gente consiga fazer com que as pessoas que estão sofrendo esse tipo de violência sejam acolhidas da melhor forma e também a escola possa ser uma porta de entrada e um veículo para que a gente tenha um acolhimento adequado para essas pessoas e um atendimento também e um acompanhamento. Todo o mecanismo de ação da violência, né, contra crianças e adolescentes, ele movimenta a autoestima, a autoimagem, o autocuidado, a segurança, os direitos, né, que a pessoa tem de gênero e faz uma discussão de gênero. Tudo isso, a vulnerabilidade versus a proteção desse indivíduo, ele promove a cidadania. Então, é de extrema importância que a gente faça essa discussão para que a gente consiga fazer uma construção de política pública engajada à justiça, à escola, à segurança e à saúde, para que a gente faça um caminho para que essa pessoa que já sofreu essa violência, né, nessa faixa etária de tanta esperança que tem, que é a juventude, que é a infância, que não seja quebrada, que quem já sofreu essa violência, a gente consiga fazer o amparo e evitar o máximo que a violência se propague nessa faixa etária. Agora a gente vai mudar um pouquinho para a história da violência contra os idosos. Quando a gente olha esse gráfico, que é o mesmo gráfico de antes, mas agora a gente vai olhar só a faixa etária. Faltou aqui o círculo que desapareceu aqui da região, mas a gente está falando dos 60 anos ou mais. A gente continua vendo que as mulheres, mesmo na faixa etária avançada, ainda são as que sofrem um maior número de violências. Dentro das violências contra os idosos, a gente tem alguns dados do Ministério dos Direitos Humanos que contabilizou 33 mil denúncias de abusos e agressões contra idosos em 2017. O número de brasileiros com mais de 60 anos
tem superado os 30 milhões em 2017. E a gente tem que o Brasil é um país de desigualdades, como todo mundo conhece. Mantém os idosos numa situação de vulnerabilidade à medida que não oferece um apoio adequado e condições básicas para que as pessoas possam ter uma mobilidade, uma sociabilidade com segurança e saúde. Violência, estigma e bem-estar é o que a gente vai tratar agora, né? Em 2019, foi feita uma pesquisa das cidades do Brasil onde é possível envelhecer dignamente. E a gente tem Santos, o município de Santos, Florianópolis e Porto Alegre como um dos municípios melhores para se viver na terceira idade, ou na melhor idade, como alguns gostam de chamar. No entanto, o estado de São Paulo é considerado o mais violento do país para a pessoa idosa. Então, isso é muito triste, né? Então, assim, por que isso tem que ser discutido na escola? Porque muitas vezes a violência acontece com os familiares, né? Então, assim, a gente tem que ensinar, a gente tem que acolher o idoso, a gente tem que ensinar as nossas crianças e idosos o respeito e o cuidado, né? Porque um dia você é criança, mas muito mais para frente você vai ser idoso, né? Então, assim, a gente precisa acolher esses idosos da melhor forma possível, né? E, então, assim, tem uma estatística, né, do Lancet, que é uma das publicações internacionais mais importantes, que diz que 1 a cada 6 idosos sofre algum tipo de agressão no Brasil. Então, é muito complicado, né, a gente pegar uma pesquisa dessa forma internacional que classifica o nosso país como um país violento contra os idosos, né? Tem um outro estudo que fala de 28 países de diferentes regiões, incluindo 12 nações de baixo e médio nível de desenvolvimento, que evidenciaram que 16% dos idosos já foram submetidos a algum tipo de abuso, que pode ser psicológico, pode ser financeiro, pode ser físico, pode ser sexual, ou a própria negligência, que é considerada um abuso significativo. Então, hoje em dia, com 41 milhões de pessoas com mais de 40 anos, com mais de 60 anos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, superou as crianças de até 5 anos de idade. Então, isso quer dizer que o nosso país, né, que o mundo está envelhecendo, né, e que a gente precisa ter políticas adequadas e que a gente precisa ensinar os jovens e adolescentes e crianças o respeito ao mais velho e o cuidado, né? Tem uma estatística dizendo que até 2050 serão 2 bilhões de indivíduos na faixa etária maiores de 60 anos. Então, assim, vai ser 20% da população mundial. Isso é muito complicado se a gente não tiver políticas públicas adequadas e a gente não estiver ensinando aos nossos pares o cuidado e o respeito à pessoa idosa, né? Com relação aos outros países, nesses gráficos, né, a Europa tem agressões a idosos em 15,4%, 2,2% na Irlanda, 61% na Croácia. Já na Ásia, as agressões são de 20,2%, na Índia 14% e na China 36,2%. Nas Américas, a gente tem que pensar que a gente também tem uma subnotificação. E as agressões aos idosos chegam a 11,7% dentro dessa pesquisa com esses países. E 10% nos Estados Unidos e na América Latina, considerando o Peru, 79,7%. Então, assim, a gente precisa realmente ensinar essas pessoas. Com relação às violências, a gente tem a violência física, né, mais visível, a violência física, que é a violência mais visível, né, que o idoso sofre maus tratos, sofre abusos físicos, que incluem empurrões, tapas, beliscões, e pode acontecer com todos os tipos de coisas que vocês podem imaginar que a gente tem o tipo de notificação.
A gente tem pessoas que sofreram agressões com estiletes, com cintos, com faca, com instrumento que machucam, até arma de fogo contra os idosos. A gente tem outro tipo de violência, que é a negligência e abandono, que também é muito grave, né? E acontece de uma forma muito corriqueira nas famílias no estado de São Paulo, né? Omissão da família com relação à medicação do idoso. A gente tem famílias que não têm condição de fazer os cuidados adequados, então o idoso ele fica jogado dentro da residência sem qualquer tipo de atendimento especializado, não tem uma proteção física e emocional para esse idoso. A privação de remédios, né? Na história da pandemia, alguns serviços sociais, tanto do município quanto do estado, têm identificado idosos sem tomar a medicação, então até a medicação vence na própria residência e o idoso não está tomando. Proteção inadequada quanto ao frio, quanto ao calor, a negligência dessas pessoas com relação à higiene. E esse abandono de uma forma extrema, né? Onde que o idoso ele fica à sua própria sorte. Dentro das outras tipos de violência, né, a gente tem a violência psicológica, né, que é aquela que são agressões verbais e gestuais que fazem contra os idosos e que os deixam sempre coagidos, né, e com a consequência de momentos de extrema solidão, depressão, tristeza e sofrimento. Isso vai fazendo que a condição mental desse idoso ela fique extremamente prejudicada, né? A gente também tem a violência sexual, pessoas que obrigam os idosos a fazer sexo de uma forma inadequada e uma atividade sexual não compatível com a sua vontade nem com a sua nem com a sua idade, né? Então, assim, tem intimidação para essa relação sexual, tem coerção, pressão psicológica e sempre agindo na matéria do sigilo, que o idoso se mantenha sigiloso, em segredo, esse ato se mantenha em segredo e que sempre sob ameaça. Então, assim, todas as formas de agressão nesse contexto são muito importantes para que a gente conheça, discuta e depois combata. Continuando a violência contra o idoso, a gente ainda tem a econômico, financeira e patrimonial. Em época de pandemia, onde muitas pessoas perderam o emprego, a coação de subtrair o recurso desse idoso tem ficado muito constante. Então, alguém usufrui de uma forma ilegal ou imprópria desses bens desses idosos, né? Por ter uma aposentadoria, por ter um crédito bancário que é oferecido de uma forma que a gente concorde ou não, que essas pessoas se apropriam desse crédito bancário, sem o idoso permitir ou ter ciência. E também temos a história de uma outra violência que não é muito discutida, que é a auto-infligida ou autonegligência. Acontece quando o idoso tem uma situação de morar sozinho ou de morar na própria casa, mas é que ele acha que ele não precisa de ninguém, que ele se recusa a receber cuidados de outras pessoas e outros familiares. Então, assim, isso é uma coisa que a gente não pode permitir, porque muitas vezes ele não tem condição de ter um autocuidado. Então, assim, cabe ao familiar, ao cuidador, a pessoa que está perto desse idoso, apontar as necessidades e o apoio e o acolhimento a essa pessoa. Continuando a história das estatísticas, né, do Brasil, a gente tem 77% de denúncias por negligência, 51% por violência psicológica, 38% por abuso financeiro, econômico ou violência patrimonial. E 26% de todas as notificações de violência por violência física e maus tratos. Então, a gente vê que a gente tem
de acordo com todos os tipos de violência, a gente tem estatística e notificação de todos esses tipos. Quais são os sinais de que o idoso está sofrendo violência? O idoso, quando ele sofre violência, ele tem uma sensação de ter medo de algum familiar ou de alguém que está o levando em consulta médica ou em algum tipo de assistência. Ele não quer responder a perguntas do dia a dia quando essa pessoa que o coage ou que o violenta está perto, porque a pessoa olha para ele para que ele não responda de uma forma afirmativa a todas as perguntas que estão sendo feitas. O comportamento muda quando o cuidador ou esse familiar entra ou sai do espaço físico em que ele se encontra. Ele pode manifestar algum sofrimento de solidão e diz que precisa de amigos, da família e dinheiro. Então, assim, a gente precisa ficar muito em contato com a escuta. Fala, mas como que a escola vai poder agir dessa forma? Existem muitos idosos que cuidam dos seus netos e que estão ali, mas e que também sofrem maus tratos dos filhos que estão ajudando. Então, assim, a gente precisa ficar atento para que a gente quebre esse ciclo da violência, né? Com relação aos cuidadores, quando a gente tem os idosos que estão sendo cuidados por outras pessoas e não pelos familiares, e agora com a abertura, né, da história do isolamento social e com o regresso do comércio, de todas as atividades econômicas, muitos familiares não conseguem ficar com seus idosos. Então, eles delegam a outras pessoas esse momento de cuidado. Então, a gente precisa ter muito um olhar atencioso, porque esse cuidador, ele pode agredir esse idoso por não ter paciência, ou por ter raiva, ou por qualquer outro motivo que a gente não consiga entender. Então, o idoso, ele começa a apresentar um grau de estresse, sobrecarga muito grande emocional, dificulta que o profissional e a pessoa idosa converse com algumas outras pessoas, ele insiste em contestar algumas perguntas que é dirigida ao idoso, ele desconversa, né, coloca obstáculos em todas as ações que as pessoas querem fazer dentro do domicílio, prefere ficar sozinho com o idoso, achando que vai cuidar melhor dessa pessoa porque ele vai respeitar mais. A gente começa a ver que o idoso, ele tem um descontrole emocional e fica na defensiva quando esse cuidador chega mais próximo dele. E esse cuidador, muitas vezes, em casos de algum acidente, de alguma queda, de algum machucado, ele sempre culpa o idoso por tudo que acontece. Então, a gente tem que ter muita atenção, porque às vezes a gente acha que a gente está dando o melhor cuidado para esse idoso e, na verdade, a gente está criando um certo estresse. Agora, o nosso próximo assunto é a violência sexual. Quando a gente vê o gráfico da violência sexual, a gente nitidamente começa a entender que realmente as mulheres são as maiores vítimas de violência sexual dentro do estado de São Paulo, onde a gente tem 68% das notificações de ocorrências com as mulheres. Voltando àquele nosso gráfico, quando a gente olha que a frequência das notificações de violência sexual, elas são muito maiores nas mulheres, e isso é muito nítido, né, no gráfico, né, que as mulheres estão em vermelho e o masculino está em azul. Então, assim, a gente vê que a violência ocorre em todas as faixas etárias, em todos os ciclos da vida e principalmente nas mulheres, em 68%. Quando a gente fala de violência interpessoal e autoprovocada, a gente consegue ver todas as tipologias de violência que temos dentro do estado de São Paulo. Esses dados são de 2019, né? Então, a gente tem a violência física, a lesão autoprovocada, a violência psicológica, outros tipos de violência que não são classificados em nenhuma outra categoria, a violência sexual, a negligência, tortura,
violência financeira, tráfico infantil, e tudo isso está notificado. Então, são casos reais que aconteceram e que a vigilância tem todo um trabalho para investigar, caso a caso. Você fala assim, Mara, mas se eu notificar da escola uma violência que foi me revelada, e eu entrar na ficha do SINAM e colocar esse dado, e a criança ou o adolescente foi, ou até um servidor, ou até um idoso, ele vai para um serviço de saúde e acontecer a mesma notificação, vão ficar duas fichas iguais? Não. Por quê? Porque existe todo um trabalho da vigilância municipal e estadual de comparar esses dados e as fichas, uma delas acaba sendo descartada. É feita a complementação de todas as informações numa ficha única e uma é descartada. No entanto, uma ficha pode ajudar na investigação e na construção da política pública naquele território. Com isso, a gente consegue ver que a violência interpessoal e autoprovocada, ela existe uma necessidade de intervenção, porque a gente está vendo que em todos os ciclos da vida ela aparece. Então, a gente precisa fazer essa união de todas as forças, como eu já falei, da segurança pública, da justiça, da educação e da saúde, para que a gente consiga realmente combater todos esses tipos de violência. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a violência doméstica, né? A violência doméstica, ela também tem suas características, né? Ela pode ser física, ela pode ser sexual, ela pode ser psicológica, ela pode ser moral e patrimonial. E a violência doméstica e familiar, ela não começa pela agressão física, mas a agressão física é o último estágio dessa violência. Então, a gente tem que estar muito atento a todos os tipos da violência que a gente vai classificar agora. Eu peguei esses mitos da violência doméstica no site do Instituto Maria da Penha, que eu achei muito significativa essas frases e que conseguem fazer uma representatividade de muito do que é o nosso preconceito e de tudo que a gente escutou durante toda a nossa vida sobre a história da violência e que muitas vezes, por não discutir esse assunto, as pessoas acham que a vida é assim mesmo e que tem que continuar dessa forma e que não tem outro modo de existência. Quando a gente fala que as mulheres apanham porque gostam, porque provocam, né, é um jeito tão preconceituoso, né, e quem é vítima dessa violência doméstica, ela passa muito tempo tentando evitar esse tipo de violência, né? E muitas vezes ela fica nessa situação na tentativa de assegurar a sua própria proteção e dos seus filhos, porque muitas vezes as mulheres elas ficam do lado desses agressores por medo, coação, vergonha, e não teve recurso financeiro para poder se afastar desse tipo de violência. E nunca para manter a violência como um status da sua vida. Então, assim, a gente precisa discutir isso, a gente precisa identificar a quem a gente deve acolher e quem a gente deve auxiliar. Uma outra frase que estava lá, a violência doméstica só acontece em famílias de baixa renda e pouca instrução. Isso é uma inverdade. A violência doméstica, ele é um fenômeno extremamente democrático. Ele não distingue a classe social, não distingue a raça, a etnia, a religião. Alguns países, em outros lugares do mundo, eles têm a violência como um modo da sociedade se relacionar. No entanto, ninguém nasceu para ficar num ciclo de violência, né? Os tipos de violência precisam ser discutidos para que a gente consiga entender que uma fala
de um agressor, ele pode destruir a vida dessa mulher, dessa criança ou desse idoso. Então, assim, o agressor, eu estou falando agressor ou agressora, porque muitas vezes podem ser homens, podem ser mulheres, mas a maioria das vítimas são mulheres. Então, assim, a gente precisa entender todas essas falas para que a gente nos permita não ter preconceito, né? E discutir esse assunto e também levar isso para o nosso dia a dia. Outra frase que eu vi, que eu achei de extrema importância, que é fácil identificar todo tipo de mulher que apanha. Então, assim, são frases que, se vocês forem analisar, de corriqueiras, né? Até um pouco machistas, mas, assim, que são corriqueiras da sociedade. Todas as pessoas já escutaram isso alguma vez na vida. Só que não existe um perfil dessa mulher que apanha, dessa mulher que sofre agressão específico. Ela pode estar em qualquer local da nossa sociedade. Então, a gente precisa discutir amplamente a violência. Agora, falando da violência doméstica, eu vou me ater um pouquinho no Projeto Fênix. O Projeto Fênix, ele foi criado pela Secretaria de Justiça, em cooperação com a Secretaria da Saúde. Hoje em dia, nós tratamos inúmeras mulheres vítimas de violência doméstica que tiveram lesões graves. Aqui na nossa tela, a gente tem um histórico, para vocês entenderem que todos os programas e projetos que são lançados no Estado, eles têm uma progressão. Inicialmente uma discussão, depois ele foi realmente habilitado dentro da Secretaria da Saúde a partir de 2014. Em 2017, ele teve uma ampliação para todo o Estado de São Paulo. E em 2019, ele teve uma atualização dos serviços para fazer o acolhimento dessas mulheres vítimas de violência doméstica com agravos e sequelas. Então, eu falo assim, Mara, o que são sequelas? Grandes cicatrizes. Quando a gente vê na estatística do que a gente atende no Projeto Fênix, a gente consegue ver 29 pacientes com deformidades ortopédicas, 2 pacientes que foram escalpeladas, 2 pacientes que tiveram em seus corpos tatuagem com canivete, né, de nomes de ex-companheiros que foram achados de alguma forma e que estão fazendo cirurgias reparadoras para que essa marca desapareça do seu corpo. 2 pacientes com perda ocular, 6 pacientes com lesões faciais para avaliação da bucomaxilo que precisam de reharmonização facial, 12 pacientes com cicatrizes com ferimento com arma branca, 28 pacientes avaliados pela cirurgia plástica, 7 pacientes com cicatrizes pós-queimadura, né, que foi derramado líquido quente nessas pacientes, e 2 pacientes que foram vítimas de mordedura humana. Então, vocês veem que a violência doméstica, ela tem uma imaginação, né, gigante de como fazer o mal a alguém e deixar essa cicatriz perpetuada pela vida toda. Quando a gente vê os atendimentos realizados e a gente começa a ver o relacionamento doméstico dessas violências, 75% das lesões, né, foram cometidas pelo próprio companheiro. E esse convívio familiar tinha mais de 10 anos. 14% das lesões foram cometidas pelo pai. O Projeto Fênix é um projeto ligado a mulheres vítimas de violência doméstica. No entanto, essas mulheres também solicitaram atendimento aos seus filhos. E dentro dessas crianças que foram atendidas pelo projeto, de uma tal excepcionalidade, todas as lesões foram cometidas pelo pai. Então, a gente precisa discutir a violência de uma forma ampliada. Não pode deixar isso ficar escondido. A gente não pode deixar a sociedade dessa forma, né? E 11% das lesões aconteceram quando os companheiros tinham um convívio menor de 2 anos. Então, você vê que o pouco convívio familiar é de menor importância nesse momento, né? Quando a gente está falando dos sinais de alerta na época de isolamento social, né? Então, a gente tem que ver
que os sinais são subjetivos, né? Ferimentos físicos inexplicáveis, né? Que a gente consegue ver que as pessoas aparecem com alguns machucados, beliscões, algumas manchas pelo corpo, sinais de depressão ou ansiedade que a gente começa a ver nas conversas, né? Numa reunião de pais, você consegue entender que aquela família tem alguns problemas. Eu acho que vale a pena conversar com essa família, porque o reflexo vai estar na criança e no adolescente, né? A falta de higiene, um descuido com a alimentação, passividade e submissão, né, de um companheiro, de um familiar, que seja o que faz a subsistência dessa família. Uma dificuldade, de repente, de deambular, coisa que o adolescente, a criança ou essa mãe nunca teve. Medo diante desses acompanhantes. Então, são todos os sinais dos quais a gente tem que ficar atento na época de isolamento, que aumentaram muito nesse período, né? Muitas vezes as crianças, os adolescentes apresentam cansaço, sonolência, agitação, referem pesadelos, tudo isso por um clima de violência doméstica muito exacerbado. A gente percebe também que nessa época de pandemia o uso de álcool e drogas aumentou bastante em toda a sociedade, então a gente precisa ficar mais atento ainda nessa história da retomada, né? Dificuldade de concentração nas atividades da escola ou do trabalho. Então, assim, a gente precisa ficar atento se tudo isso não é o fruto de uma violência doméstica ou uma violência individualizada que aquela criança ou aquele adolescente está passando, né? Crianças e adolescentes que têm poucas relações de amizade, por que está acontecendo isso no caminho da escola? Será que realmente a pessoa não precisa de uma proteção a mais, de uma conversa? Então, todos esses sinais, eles levam que a gente faça prevenção de outros tipos de violência também, as violências que acontecem na escola. E uma tristeza constante, choro frequente, e muitas vezes a conversa sobre o suicídio, ele sempre foi um tabu na nossa sociedade. Ninguém pergunta se você já pensou em morrer, já pensou em matar, quem que conversa sobre isso? Mas eu acho que a gente precisa fazer essa discussão de uma forma mais ampliada, porque o número de suicídios em crianças e adolescentes está aumentando demais, coisa que a gente não via anteriormente, ou também não era publicizado. Tem toda uma dinâmica. Então, eu acho que o que a gente precisa pensar é exatamente no acolhimento dessas vítimas e dessas pessoas que estão em situação de sofrimento. E o que é o acolher? Você vendo uma chuva de palavras, você começa a entender um monte de coisa. Admitir, atender, dar crédito, conforto físico, amparar, oferecer refúgio, estar perto de. Todas essas palavras, elas são atitudes de inclusão. Então, a gente precisa incluir dentro dessa nossa sociedade essas pessoas que estão em sofrimento extremo, que são as pessoas que muitas vezes estão caladas e por um olhar diferenciado, por a gente promover uma discussão a respeito desse assunto, a gente consegue fazer com que elas participem de uma forma ampliada de todas as atividades propostas. Quando a gente pensa no acolhimento, a gente pensa em favorecer toda a organização das portas de entrada. Para você fazer o acolhimento dessas vítimas, dessas pessoas em extremo sofrimento, você tem que garantir um acesso com qualidade, né? Então, a gente tem as portas dos serviços de urgência e emergência como as grandes portas de entrada dessas pessoas vítimas de violência. No entanto, a escola ela pode ser um grande parceiro na descoberta, né, dessa violência, que pode partir desde pequenininho até um adolescente, quase um adulto jovem, né? Então, garantir esse acesso de qualidade, ele vai trazer um impacto positivo nesses indicadores, né, de um atendimento integral dessa vítima.
quando a gente faz o acolhimento, a gente tem que se despir de todos os aspectos legais, dos religiosos, dos sociais e dos morais, para que a gente faça uma escuta e não uma crítica nem um julgamento. É muito difícil a gente conseguir escutar sem julgar, mas a gente tem que se despir de todo tipo de julgamento para que a gente consiga fazer o acolhimento adequado dessa vítima que tanto está sofrendo e tanto está precisando desse acolhimento, né? Dentro de toda essa história que a gente está fazendo, tanto aqui hoje, conversando com vocês sobre todos os tipos de violência, a gente tem a necessidade da criação dessa rede de proteção. Dentro de tudo que a gente conhece, então assim, eu coloquei ali no centro a fotografiazinha de todos os ciclos da vida, né? Então a gente tem que estar extremamente integrado. A unidade hospitalar, com a unidade básica de saúde, o Instituto Médico Legal, os conselhos tanto da criança quanto do idoso, do adolescente, a escola, as vigilâncias, todos os atendimentos de CAPS infantil e CAPS adulto, né? Os serviços especializados, a delegacia. Então, com isso, a gente tem que montar uma rede de proteção a todas essas pessoas que estão em situação de sofrimento. Para isso, né, a proposta de ação em todos os ciclos da vida é a integração das ações num trabalho compartilhado. A gente aqui, junto a vocês na escola, é uma proposta de levar tanto para a escola quanto para todos os territórios essa ideia dessa rede protetiva para que a gente diminua o sofrimento dessas pessoas. É realmente um trabalho em rede, né? Um apoio ao desenvolvimento de estratégias na linha de cuidado. Então, a gente conta tanto com todos os interlocutores de saúde em todos os territórios, interlocutores da saúde da mulher, de violência, da saúde da criança, da saúde do idoso, né? Com todos os delegados regionais. A gente está contando com os juízes, que hoje em dia estão extremamente sensibilizados a toda essa situação de um trabalho integrado. Então, a gente está fazendo a mobilização do território com relação a todas as violências em todos esses ciclos, né? Então, a proposta de ação em todos os ciclos de vida, ele transforma a violência em um único fluxo, né? Que contempla a escola, as unidades de saúde, as unidades hospitalares, as delegacias, os conselhos, e a gente precisa divulgar essas informações e procurar o serviço de saúde o mais rápido possível para que a gente faça o acolhimento adequado e o acompanhamento dessas vítimas, porque toda vítima vai acabar tendo algum tipo de sequela. Então, a gente precisa fazer esse acompanhamento adequado, né? Na tela, a gente tem alguns serviços locais para a gente descobrir onde tem os serviços de saúde, né? E a gente tem que divulgar esses serviços existentes para que as pessoas procurem esse atendimento o mais rápido possível, né? Como estratégia, nesse período, tanto no período de pandemia, como anteriormente, a gente usou a estratégia de webconferências como um momento de sensibilizar todos os profissionais de saúde e de todas as áreas técnicas que eu revelei a vocês que a gente tem trabalhado. Então, nas webconferências, que é o próximo slide, a gente tem a sensibilização dos profissionais de saúde, a gente faz alertas e destaque aos sinais e sintomas decorrentes dos ciclos da violência, a gente faz unificação desses protocolos de atendimento, a gente faz o fortalecimento dessas portas de entrada de urgência e emergência dessas vítimas, e hoje eu estou aqui conversando com vocês sobre a porta de entrada que é a escola. A gente tem que fazer a garantia de acesso com qualidade, propostas de implementação dos comitês regionais de saúde, que a gente está fomentando isso de uma forma ampliada para todo o estado de São Paulo, conhecendo que cada região de saúde, ou região da escola, ou região de justiça,
ele tem as suas características, então a gente vai ter criação de políticas específicas para cada grupo do Estado de São Paulo, e proposta de implantação dos comitês intersetoriais, que também é uma tarefa bacana, que a gente teve uma reunião ontem na região de Taubaté. Se tiver algum dos professores me ouvindo dessa região, a gente começou todo esse engajamento, foi uma reunião muito produtiva, foi bem bacana, com uma perspectiva de ter encontros mensais. Então, a gente estava querendo fazer isso de uma forma ampliada no estado de São Paulo inteiro, né? E a gente tem, com todo esse engajamento, né, com todo esse fluxo de necessidade de informação, a gente tem a necessidade de estímulo da utilização da página da Secretaria da Saúde. Quando a gente utiliza a página da Secretaria da Saúde, a gente consegue identificar vários protocolos, boletins, todas as webconferências realizadas desde 2017 até hoje, dividida por assuntos, né? A gente tem facilitando esse acesso à informação com relação à violência, a gente informa, a gente instrui, a gente capacita, né? A gente tem você entrando no www.saude.sp.gov.br, tanto no smartphone quanto no computador normal, você logo vê, na parte do cidadão, a violência bem no início da página. Aí você entrando, você vai ter vários botões, onde você vai ter as webconferências, alguns trabalhos realizados com relação a experiências exitosas. Você vai ter combate à violência contra crianças e adolescentes, contra a mulher, contra idosos, contra o trabalhador. Todos têm textos, têm reflexões, e tem manuais, portarias, todo tipo de informação que vocês podem ter sobre violência. Temos também os locais de atendimento, tanto os locais de atendimento da saúde, quanto os locais de atendimento das delegacias da mulher, todos os serviços 24 horas sublinhados de cor de rosa. Temos os CRAS, temos os CREAS, temos o endereço da Casa da Mulher Brasileira, temos todos os locais de acesso da Defensoria Pública para que as pessoas possam entrar em contato em caso de violência. E o que mais que a gente tem dentro da página? Eu acho que é isso. Os locais de atendimento, eu acho que são de um primor, porque a gente consegue identificar por município e por região todos os serviços que podem ser utilizados por todos nós da população. E eu vou, mais uma vez, destacar... temos também os telefones úteis, né? Que são os telefones de sites com atendimento gratuito, né? Que é o Disque 100, o Disque 180 e o Disque 190, que são telefones de pronto atendimento que qualquer vítima de violência pode utilizar. E hoje em dia a Delegacia da Mulher tem o boletim eletrônico, que também está na página da Secretaria, como acessar de uma forma adequada. E finalizando, eu vou voltar na história da notificação, que a notificação ele é um dispositivo disparador dos processos e instrumento de gestão. Ele visibiliza o problema, faz uma articulação intrasetorial, organiza os serviços de saúde, facilita a articulação intersetorial, produz a formação de redes de atenção e proteção às pessoas em situação de violência e, na verdade, ele faz a garantia de direito e de cidadania. É isso que eu queria conversar com vocês. Meu nome é Silmara, o meu e-mail é szoto@saude.sp.gov.br, está na tela. Estou à disposição para responder as perguntas de vocês. E quem quiser entrar em contato e fazer alguma pergunta específica, eu estou à disposição
para qualquer tipo de esclarecimento e muito obrigada pela atenção de todos. Silene. Opa, estão me ouvindo? Me ouvindo, doutora Silmara? Sim, estou te ouvindo sim, Silene. Ah, ok. Muito obrigada. Eu acho que as pistas estão dadas, né? As orientações, endereços, telefones, endereços virtuais aí. Agora, gostaria de colocar, doutora Silmara, um questionamento como professora, né? A gente tem, dentro do contexto escolar, a gente tem indícios, né, que a sua fala mesmo nos trouxe, indícios detectáveis de violência, que nós conseguimos quando elas são aparentes e visíveis, né? E nós temos índices de violências que você também contemplou em sua fala, que talvez não sejam tão visíveis, né? E que a gente tenha as consequências em sala de aula. E a gente tem o que nos preocupa sobremaneira é que tudo isso atrapalha a integridade, né, prejudica a integridade dos nossos alunos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes e jovens, e o prejuízo ao processo de ensino-aprendizagem é evidente também, né? Agora, me preocupa como nós, educadores, poderíamos estar atentos a sinais que não são da nossa área de especialização, né? Quando esses sinais são muito discretos. Será que você poderia comentar um pouco mais? Você, em vários momentos da sua fala, você foi colocando algumas pistas, mas, assim, da saúde para a educação, né? Como representante da Secretaria da Saúde, como você sistematizaria, assim, para nós educadores, uma rotina de olhar atento para sinais que não são muito visíveis e que necessitariam até de um olhar um pouco mais especializado, né? O que a gente na educação dá conta de fazer e que você, na sua experiência, você poderia sistematizar e nos indicar, um compilado um pouco de coisas que você já disse e outras que você poderia complementar aqui. Então, Silene, eu acredito que seja a observação e a confiança, né? Nos sinais que são de crianças e adolescentes mais agressivos, que já manifestam toda uma liderança em relação à violência, né, dentro do ambiente de escola, que são mais hiperativos, que já querem se impor em matéria de dominar a classe, esses são fáceis, né, porque a gente consegue identificar. O mais complicado é aquele que você falou mesmo, né, aquele que não é detectável. Eu acho que é uma questão da observação mesmo, né, do olhar diferenciado para cada aluno, tratando cada um como cada um. Muitas vezes, numa fala, numa redação, né, num explicar de alguma coisa, a gente pega um ganchinho de alguma coisa que não está bom para aquele indivíduo. Eu acho que promover as rodas de conversa na escola, eu acho que facilitam muito. E ter a temática violência como uma pauta dentro da escola. E mesmo com aqueles violentos, colocar essas pessoas para discutirem se realmente isso é bacana, se isso é bom, se seria bom esse ambiente se perpetuar dessa forma, então vamos ser todos violentos para poder dominar o mundo. Será que é assim? Então, eu acho que é isso, na fala do que é introvertido, né? Às vezes numa redação, às vezes numa própria explanação de alguma opinião, a gente consegue detectar alguma coisa que não está boa. Eu acho que nessa hora, eu acho que não é expor o aluno, mas assim, movimentar o contexto de todos, né? Eu acredito muito na história da roda de conversa, tanto para crianças quanto para adolescentes. Dá um trabalhão, né? Porque tudo isso tem uma devolutiva, a gente tem que desenvolver todo um projeto de como, depois que você está atento ao problema, como resolver.
né? Muitas vezes a criança chega na escola e aquele momento da escola é o melhor momento da vida da pessoa. Quando volta para casa está no inferno. E a gente nem sabe disso, né? Às vezes é um aluno dedicado, é um bom aluno, um aluno brilhante, mas introspectivo, não tem amigo nenhum. E realmente o que ele sofre é em casa, né? Todo um gerenciamento lá de gritos, de violência doméstica, de coação, e o único escape que ele tem é a escola. Então, eu acho que a gente precisa movimentar. Eu acho que essas parcerias que a gente está fazendo, né, da justiça, da saúde, em todos os territórios, vai promover com que todo mundo fique mais perto um do outro. A possibilidade da gente, quando estiver no presencial, né, se um dia a gente voltar à normalidade, da gente poder participar na escola, né, fazer essa conversa que eu estou fazendo com vocês, à distância, fazer na escola. Olha que gostoso seria, né? Depois da minha fala, a gente promover uma roda de conversa com todo mundo, descobrir o que cada um sente, o que cada um passou. Eu conto a minha experiência, você conta a sua. E assim, nisso a gente faz um compilado para a gente desenvolver um projeto de trabalho naquela classe que é mais violenta, ou mais bagunceira, ou mais hiperativa. Porque todo mundo hoje em dia é hiperativo, né? Porque... E não é, às vezes é o reflexo de tudo que vive em casa. Então, o jeito que a pessoa resolveu manifestar um descontentamento é uma agressividade dentro da escola. Não está certo, não estou dizendo que seja certo, mas pode ser uma consequência e que um olhar mais atento de todos nós discutindo, lógico, com apoio, né? Assim, a gente fazendo esses ciclos de conversa, eu acho que a gente faz com que todos os territórios vão se fortalecer em matéria das equipes, porque a escola não vai estar sozinha. Vai ter uma equipe de vigilância da saúde junto com essa escola, dentro do município. Ontem eu discutei a explanação do município de Cunha, que é um município pequenininho, né, na região de Taubaté, que incluiu a escola de uma forma, no ciclo de quebrar o ciclo da violência, de uma forma brilhante. É um trabalho que elas foram fazendo, lógico, um trabalho de formiguinha. É um município pequeno? Sim. Mas por que não reproduzir isso dentro de um bairro, depois no outro bairro, de um município grande? Então, assim, eu acho que são exemplos que a gente vai tendo com essa possibilidade do conversar com todos, de aprender com quem já percorreu caminhos difíceis. Então, pegar os exemplos e a gente proliferar esses bons exemplos dentro do Estado. Né, o município de Cunha, eu até pedi para as meninas me encaminharem a apresentação, vou colocar dentro da página como experiência exitosa, porque eu acho que é um exemplo a ser copiado. Elas já percorreram muitos caminhos, e eu pedi para realmente elas escreverem uma fórmula de bolo, né? Conversar com fulano, fazer não sei o quê, para que a gente consiga fazer essa integração. E elas conseguiram, junto à escola também. Então, assim, foi a vigilância epidemiológica do município que começou a partir com essas ações, mas de extrema importância e com resultado super positivo. Então, eu acho que é isso, Silene, é a gente fazer a identificação por observação, não vai ter outro jeito. Ou mesmo a confiabilidade, né, de um professor, que tem professores que são amadíssimos, né? Esses professores, eles podem ser um multiplicador, né, de uma conversa, até mesmo de revelações dentro da escola, com uma ação conjunta. Eu acho que o que é difícil dentro da escola é agir sozinho. Eu acho que é isso que inibe. Eu vou saber disso e agora vou fazer o quê? Então, eu acho que com essas nossas conversas ampliadas, né, que a gente coloca a justiça, a segurança pública, nós da saúde, todos como uma única equipe, eu acho que a gente vai fortalecer nos territórios a história, tanto das revelações, das escutas, né? E a gente vai ter apoio técnico da saúde, técnico da justiça, técnico da segurança, para poder melhorar isso no ambiente escolar. Ok, doutora Silmara, eu vou abrir aqui a parte dos depoimentos dos chefes que estão acontecendo,
E tem aqui logo na primeira participação da professora Carmita, dizendo que é um depoimento bem dramático, né, que levou 7 tiros e está viva. Né? Então, esse é só um exemplo daquilo que a gente tem como desafio para enfrentar e as formas que a gente pode contribuir na educação e nessa parceria que a gente está começando aqui para descobrir alternativas de como a gente conseguir intervir de uma maneira mais positiva nessa realidade que esse depoimento que nós tivemos, ele é hiperdramático, né? E é uma questão que a gente precisa levar em conta. E baseado nessa colocação da Carmita, eu gostaria de, não é uma pergunta, mas é mais socializar com você uma questão que sempre está presente na minha atuação em sala de aula, principalmente como professora da rede pública, que a gente tem muito a discussão, né, e o trabalho com a violência contra a mulher, que precisa mesmo, né, é um tema recorrente e a gente precisa estar trabalhando, mas socializar com você a necessidade que a gente tem de um trabalho voltado para o mundo masculino de uma forma mais incisiva, né? Que não só de ter no mundo masculino aquele possível agressor, mas de como é que a gente pode trabalhar e como trabalhar com essa visão do machismo e de um novo papel para esse homem, que muitas vezes faz aquilo que tem como exemplo, né, que tem dentro do seu mundo, do seu cotidiano. E essa é uma questão que, como professora, sempre me acompanhou, quer dizer, não só detectar aquilo que a gente pode observar, e que muitas vezes, quando a gente observa, a coisa é muito latente, mas como trabalhar com esse universo masculino, né, que é difícil, porque o exemplo está na comunidade, está no mundo machista. Será que você pode comentar um pouquinho essa questão? Sim. Existem alguns grupos que estão trabalhando especificamente com o tema, né, que eles chamam de masculinidades. Até um dos nossos parceiros vai vir falar com a gente aqui, né, nesse canal. Sim, sim. Que vai ser super importante. Eu acredito que a gente tem que... quando eu peguei aquelas frases, né, voltando nas frases lá do Maria da Penha, né, que eu peguei lá no Instituto Maria da Penha, quando você vê aquelas frases, mulher gosta de apanhar, ela sabe por que está apanhando, ela sabe como é, que são frases clássicas, né, do machismo mundial. Então, assim, a gente começa a entender que quem cria os meninos são as mulheres, na grande maioria das vezes, né? Então, são realmente mulheres machistas que fazem a introdução de ideias machistas em meninos que acabam desenvolvendo toda essa política de que homem é assim mesmo, homem não chora. É tudo bobagem isso, gente. Né? Então, assim, a gente vai ter que fazer uma desconstrução de todo esse mundo feroz, né, para mostrar que todo mundo é igual, independente do gênero, independente da escolha, independente da opção sexual, independente da orientação sexual, que hoje já fala dessa forma, independente de quem você quer ser e de quem você é. Todo mundo é igual e todo mundo tem direito a se colocar e fazer essa construção. Na verdade, a gente vai precisar fazer uma desconstrução de toda essa sociedade que a gente vem trabalhando. Eu acho que a escola é de extrema importância nisso, porque você está na escola desde pititico, né? Então, assim, você vai embutindo valores, agregando o convívio com outras famílias nos coleguinhas da escola, e você vai formando a opinião dessas pessoas. Então, assim, a desconstrução desse projeto de machismo, de autoritarismo, de que eu sou o detentor da sua vida, que é isso que todos esses agressores pensam, que eles são donos dessas pessoas e que eles podem fazer o que eles querem, a gente precisa fazer uma desconstrução. E na própria criança,
que convive com esse tipo de ambiente, o que a gente não pode promover é o conflito, né? Porque é muito conflitante a gente falar que tudo isso para ela está errado e que ele vê tudo isso na casa. Então, assim, a gente vai ter que fazer um trabalho ampliado, família-escola, né? Criança, família-escola. Eu sei que vocês já fazem isso amplamente, com as escolas abertas no final de semana, quando está em presencial. Eu sei que existem vários projetos que fazem isso, mas a gente vai ter que ampliar isso. E nós da saúde estamos à disposição para participar desse processo de desconstrução desse ciclo da violência. Quando a gente começa a pensar que toda essa violência doméstica, ela acontece e ela é recorrente quando você se torna uma pessoa idosa, é super alarmante, porque você passa os melhores tempos da sua vida, do 0 aos 19 anos, sofrendo todos os tipos de violência. A agressão, violência sexual, agressão moral, agressão física, até os 19 anos. Aí você passa uma idade adulta que você pode escapar desse processo. E você volta a ser violentado quando você se torna uma pessoa mais vulnerável, uma pessoa idosa. Então, assim, está tudo errado. Então, a gente precisa fazer essa construção de uma forma conjunta. Eu acho que é super oportuno toda essa nossa parceria de escola, toda a educação, toda a saúde, defensoria pública, e ter esse engajamento e essa interlocução de uma forma ampliada para que a gente promova essa discussão, que não é fácil. Mas o que é importante, nós não estamos mais sozinhos. Não é a saúde trabalhando sozinha, não é a educação trabalhando sozinha, não é a justiça trabalhando sozinha, nem a segurança trabalhando sozinha. Então, eu acho que a gente promovendo esses grupos de integração, tanto no território, eu tenho algumas estatísticas, quando eu pego por região, que algumas regiões do estado, como Presidente Prudente, por exemplo, eu tenho baixíssimo índice de notificação de qualquer tipo de violência. Violência doméstica, menos ainda. E eu não tenho nenhuma paciente no Projeto Fênix dessa região. Será que realmente não existe violência doméstica na região de Presidente Prudente? Numa região que eu tenho muitos assentamentos, que eu tenho muitas regiões rurais, onde o machismo impera. Então, assim, população agrícola, será que eu não tenho nenhum caso? Então, assim, é tudo oculto. São municípios pequenos, que têm dificuldade na notificação, que têm dificuldade no desenvolvimento de projetos. Então, com os grupos regionais e com o nosso apoio do nível central, a gente vai conseguir com que essa discussão seja feita amplamente, tanto no município de grande porte, quanto no município pequenininho. Então, eu acho que é isso, eu acho que a nossa integração, eu acho que trabalhar junto, a gente vai ter um progresso muito grande aqui dentro do estado de São Paulo. Eu acho que é um avanço, o doutor Albertina vive falando sobre o que a Europa acha desse nosso engajamento, eles ficam surpresos, né, de todo o nosso trabalho conjunto, né? Então, assim, mesmo no projeto PARE, que a gente tem o Canadá como referência técnica, quando a gente falou sobre nossa possibilidade de colocar toda a história da prevenção de mortes por ocorrências de causas externas e a proposta de redução dessas mortes, o Canadá também ficou maravilhado com toda essa possibilidade, né, dessa nossa abrangência. Então, eu acho que essa união, essa possibilidade de estarmos juntas, eu acho que ele é ímpar e ele é histórico dentro de todo o processo de desenvolvimento de políticas públicas no estado de São Paulo. Ai, que maravilha, não, doutora Silmara, eu acho que a gente realmente está construindo um espaço importantíssimo, porque a gente precisa mesmo aprender, né, a ter esse olhar mais sensível e arrumar estratégias para fazermos o nosso papel, né, dentro da escola, e que com certeza vai para fora, né, do muro das escolas, dentro das nossas casas, das nossas vidas, né. Eu queria te passar um informe do que a gente teve no chat aqui, com muitas pessoas aprovando o tratamento do tema, abordagem, né? Professora Sandra dizendo que é um ótimo tema para ser debatido, o professor Edson está agradecendo pelas informações, o professor Dani Mara, a violência familiar prejudica
o desempenho de gerações, e com certeza, porque ainda mais ninguém dá o que não tem, não é? A gente vive violência, é bem provável que a gente consiga, que seja quase que inevitável também essa reprodução de violência, né? A professora Maria Antonieta de Sorocaba aponta que os fatos são pertinentes e a abordagem do tema pertinentes também. A professora Rita confirma que as informações são importantes para o trabalho que ela desenvolve. A professora Vera Lúcia traz a questão das estratégias para quebrar o ciclo da violência, são muito importantes em todas as áreas, não somente na educação, né? Eu acho que aqui a nossa parceria, né, entre 3 secretarias, eu acho que ratifica isso que a professora Vera está afirmando. O professor Bruno afirma que nós vivemos uma sociedade machista. Até nas brincadeiras folclóricas temos violência, né? Que é aquele trabalho de desconstrução que você falou tão bem, né, doutora, que precisa ser feito, né? A gente precisa desconstruir para construir novas bases, né? A professora Ivonete parabeniza e diz que a gente tem muita coragem, né, para abordar esse tema que é tão polêmico, tão delicado, né? E eu acho que é assim mesmo, a gente precisa falar a respeito dessas coisas, a gente precisa dialogar e precisa de suporte, subsídio, que é o que esse programa está buscando, né? Que a gente traga esse subsídio para a educação, amparado aí pela justiça e pela saúde também, né? A professora Sandra diz que, bem, muitas vezes descontam a violência recebida nos filhos, que é o que perdura por gerações, e essa quebra, né, essa ruptura que a gente busca aqui com esse programa, né? E queria agradecer a doutora Silmara pela presença, pela disponibilidade. A gente está chegando ao final do nosso encontro, mas gostaria muito de convidá-los a voltar na sexta-feira que vem, porque sexta-feira que vem a gente vai ter um tema absolutamente interessante também, que são alterações hormonais em tempos de pandemia, né? Nós teremos a professora, a doutora Albertina, que vai tratar desse tema, e a gente convida, espera que vocês voltem aí, tá? Sexta-feira que vem, e a gente vai ter, assim, muitos encontros dentro dessa parceria para nos amparar aí nas coisas que a gente precisa fazer e melhorar em educação. Bom, muito obrigada a todos, uma boa tarde. Passa a palavra, doutora Silmara, para suas despedidas e até a próxima, pessoal. Também gostaria muito de agradecer Silene e toda a equipe, né, professora Cristina, que sempre nos acolhe em todas as nossas possibilidades de apresentação. Gostaria de agradecer também a doutora Albertina, que sempre é muito minha parceira, e queria agradecer a todos vocês que ficaram esse período em atenção a tudo que foi revelado. Estou à disposição, vocês têm meu e-mail, meu contato, podem entrar em contato, que aí a gente pode montar uma estratégia, a gente pode montar uma avaliação, a gente está aqui para ajudar, tanto vocês na escola como o território. Muito obrigada pela oportunidade, eu fico muito feliz de participar com vocês nesse projeto de educação. Muito obrigada. Uma boa tarde para todos. E usem máscara. A máscara protege.